Fala pessoal, tudo beleza? Quem nunca ficou babando por aquelas construções gigantescas e super antigas que a gente vê em fotos e documentários? Pois é, essas belezinhas têm nome e são as famosas Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Essas obras-primas da engenharia e da arquitetura, construídas há milhares de anos atrás, são a prova de que a galera da antiguidade mandava muito bem, talvez até melhor que a gente hoje em dia, né? Se preparem para uma viagem no tempo. Nossa primeira parada é no Egito, lar da única maravilha do mundo antigo que ainda está de pé, a Grande Pirâmide de Gizé. Cara, essa pirâmide é tão antiga que, quando ela foi construída, Cleópatra ainda nem tinha nascido. Sério, a gente tá falando de 2500 a.C. Imagina só a trabalheira que deu para construir essa maravilha, com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 80 toneladas. Teorias da conspiração, alienígenas, portais para outras dimensões. A Grande Pirâmide de Gizé é um mistério que segue em pé. E se você acha que jardim suspenso é coisa de gente moderna, prepare-se para conhecer os jardins suspensos da Babilônia. Reza a lenda que o rei Nabucodonosor II, lá no século VI a.C., mandou construir esse paraíso verdejante para agradar sua esposa, que sentia saudade da sua terra natal. Imaginem só, um oásis no meio do deserto, com plantas exóticas, cachoeiras artificiais e terraços que pareciam flutuar no ar. Pena que até hoje não encontraram nenhuma prova definitiva de que os jardins realmente existiram. Seria tudo uma lenda, um delírio coletivo? Talvez a gente nunca saiba, mas, sinceramente, eu prefiro acreditar que essa maravilha realmente existiu. A nossa próxima parada é na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade de Éfeso, onde ficava o Templo de Ártemis, dedicado à deusa da caça, da natureza e dos partos. Construído e reconstruído várias vezes ao longo dos séculos, esse templo era colossal e cheio de detalhes impressionantes. A gente está falando de colunas gigantescas de mármore, estátuas de bronze e ouro, tudo feito pelos melhores artesãos da época. Pena que, no final das contas, o templo acabou sendo destruído por guerras e desastres naturais. Mas mesmo em ruínas, ele ainda inspira a nossa imaginação. E por falar em Grécia, como não mencionar a estátua de Zeus em Olímpia? Essa estátua colossal, que ficava no santuário de Olímpia, era dedicada ao chefão do Olimpo, o poderoso Zeus. Criada pelo famoso escultor Fídias, a estátua tinha mais de 12 metros de altura. Zeus aparecia sentado em um trono, todo trabalhado em ouro e marfim, com um cetro na mão e uma coroa de louros na cabeça. Dizem que a estátua era tão impressionante que as pessoas ficavam em choque só de olhar. Infelizmente, essa maravilha foi destruída em um incêndio, mas a imagem do Zeus sentado em seu trono continua sendo um ícone da cultura grega. Nossa próxima parada nos leva ao Mausoléu de Halicarnasso, um túmulo tão grandioso que virou uma das maravilhas do mundo. Essa estrutura monumental foi construída a pedido da rainha Artemísia II para homenagear seu marido, o rei Mausolo, que, convenhamos, escolheu um ótimo nome para batizar um túmulo. O mausoléu era enorme, com mais de 45 metros de altura, e sua decoração era de cair o queixo. Esculturas, relevos, colunas, tudo feito pelos artistas mais renomados da época. Preparem-se para conhecer o Colosso de Rhodes, uma estátua tão grande que, segundo a lenda, as pessoas passavam de barco entre suas pernas. Localizada na ilha de Rhodes, essa estátua gigante representava o deus grego Hélios, o deus do sol. Com mais de 30 metros de altura, o colosso era feito de bronze e ficava na entrada do porto da cidade, como se estivesse dando boas-vindas aos visitantes. Pena que a alegria durou pouco. Menos de 60 anos depois de ser construído, o colosso foi destruído por um terremoto. E para fechar com chave de ouro a nossa viagem pelas maravilhas do mundo antigo, chegamos ao Egito para conhecer o Farol de Alexandria. Essa torre imponente, construída no século III a.C., era enorme, com mais de 100 metros de altura.
Para vocês terem uma ideia, o Farol de Alexandria era tipo um prédio de 30 andares, só que naquela época. Durante a noite, o farol emitia uma luz poderosa, que podia ser vista a quilômetros de distância, guiando os navios que chegavam à cidade. E essa maravilha da engenharia não era só útil, não. O Farol de Alexandria também era lindo. E aí, curtiram a viagem? Explorar essas maravilhas do mundo antigo é como abrir um livro de história e descobrir um mundo completamente novo, né? Cada uma dessas construções, com sua imponência e beleza, nos mostra que os povos da antiguidade eram muito mais avançados do que a gente imagina. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Valeu! E